Fala, conselheiro, a gente está aqui novamente para tratar de um assunto polêmico aí que foi divulgado nas redes sociais, no Facebook, em todo o Brasil, teve diversas visualizações. Foi o caso da criança lá, que foi filmada quebrando a sala inteira e os profissionais permitindo aquilo e depois maior desastre, divulgando aquilo nas redes sociais, né? Cometendo inclusive uma infração administrativa prevista no Estatuto da Criança do Adolescente no artigo 232, vou até ler aqui: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, pena detenção de 6 meses a 2 anos, né? E aí causando diversas revoltas, né? Por que não temos legislações que protejam os professores e que punam essas crianças e tal? Como se o grande problema do Brasil fosse a falta de leis e não o cumprimento das leis que existem. E falando de leis que existem, né, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Há 25 anos sancionado e nem 10% cumprido. Inclusive em relação aos profissionais de educação e em relação às crianças e adolescentes que cometem eventualmente ato infracional. E nesse caso aí, nós vemos uma grande falta de conhecimento, principalmente no que tange o aluno, uma criança de, sei lá, 9 anos ou menos, a gente não vai divulgar aqui a identificação, a idade, mas quebrando tudo, um monte de adulto em volta vendo, e não só adulto civil comum, mas funcionários públicos, no pleno exercício da função, permitindo aquilo, como se a lei desse cobertura para isso. Essa falácia para tentar descredibilizar o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo que ele permite que a criança faça tudo e que agora empoderou a criança, isso é uma grande mentira, né? Primeiro, destacar a etapa de vida daquele indivíduo que era uma criança, previsto no artigo 2º, o indivíduo entre 0 e 12 anos incompletos. Segundo, destacando o artigo 6º do Estatuto, que diz que para se interpretar o Estatuto da Criança e Adolescente, na interpretação dessa lei, levar-se em conta o fim social a que ela se dirige, o bem comum, ou seja, precisa se levar em conta o bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, né? E uma outra coisa muito importante, que é a criança ou adolescente como sujeitos em peculiar situação de desenvolvimento, ou seja, não são indivíduos prontos, precisam dos adultos para que possam auxiliá-los, tutoriá-los na sua moral, na sua ética, na sua condição. E sobre a grande falácia de que não pode segurar a criança, porque senão depois a mãe vai dizer que a gente machucou, ou seja, pode segurar a criança sim, né? Inclusive para contê-la, para não deixar, por exemplo, que aquela estante caísse sobre ela começa a chutar a cadeira, podia machucar o pé. É importante nós observarmos que o poder familiar, citado no artigo 21, que é dado aos pais irresponsáveis, né, pelo Estado, esse poder é transferido para o Estado quando o pai e a mãe deixam o seu filho na escola. Assim como o pai e a mãe não podem violentar seu filho, maltratar, constranger, colocar em vexame, o Estado também não pode, como fizeram aqueles profissionais, que deveriam sim conter a criança, segurando em tese que estaria cometendo um ato infracional, para posteriormente, inclusive, encaminhar. E poderiam gravar, não para usar as imagens para fazer sensacionalismo como fizeram, mas para usar as imagens para provar que eles não estavam cometendo nenhum excesso, porque a falácia ali é que depois a mãe ia dizer que machucou o filho, que estava vermelho no braço. Então, que se usasse as imagens para esse fim, ou que se usasse testemunhas e voltas para se provar esse fim, porque nós sabemos que criança comete ato infracional. Está previsto no artigo 105 do Estatuto, que diz: ao ato infracional cometido por criança previstas as medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 até o 7º. E quem aplica essas medidas protetivas? O Conselho Tutelar. No artigo 136 diz: são atribuições do Conselho Tutelar atender a crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101. Então o Conselho Tutelar é competente para, em tese, apurar aquele possível ato infracional e apurar mais coisas, porque se a criança demonstra o comportamento agressivo daquele na escola, e eu não sei se aquele comportamento era reiterado, a criança já vinha apresentando outras questões similares àquela, é porque ela está vivendo num contexto familiar que ensina para ela aquilo. Ela pode estar sendo, em tese, não vou falar daquele caso específico, mas genericamente de outros casos, violentada, abusada, reiterada violência todos os dias, vendo seus pais se agredirem, ou seja lá o que for. Então,
era competência da escola, porque nós sabemos que o cidadão comum pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas o funcionário público, no exercício da função, ele só pode fazer o que a lei autoriza. E o que a lei autorizava naquele caso ali? Conter a criança, segurar a criança que estava, em tese, no flagrante de um ato infracional, porque criança comete ato infracional, que é a conduta prevista como crime ou contravenção penal, está no artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente, encaminhar para a equipe pedagógica, encaminhar relatório circunstanciado ao Conselho Tutelar, porque diz lá no artigo 106 os casos que devem ser encaminhados para o Conselho Tutelar, que é de competência da escola. Então fizeram tudo errado. E depois quiseram jogar na mídia para criar sensacionalismo, né? Funcionários despreparados. A gente sabe da situação dos professores no Brasil, da situação de salário baixo, de pouca capacitação. A gente sabe, o Estatuto está aí também para proteger esses profissionais, para proteger a sua luta, a sua militância, porque a educação é um dos direitos fundamentais mais básicos de toda criança e adolescente. Mas nós não podemos admitir posturas como essa, de profissionais que, entendo eu, são concursados, ou seja, passaram por um preparo, porque entende-se que o profissional concursado se preparou, estudou a legislação pertinente ao seu público, que é a criança e adolescente, e agora me vem cometer um ato falho como esse, que poderia ser corrigido de outras formas. Então, é lamentável. Cometeram, inclusive, como a gente disse lá atrás, uma infração administrativa prevista no artigo 232 do Estatuto. Então, assim, lamentável tudo isso que aconteceu, lamentável os comentários, o desconhecimento das pessoas, o intento de descredibilizar o Estatuto que não foi cumprido nem 10% e o desconhecimento apontando, inclusive, soluções como criar mais legislações, enquanto que as que existem, inclusive uma legislação de ponta, entendida como legislação de ponta por todos os outros países, não é cumprida nem 10% e a gente não vai fazer mais, para quê? Para não ser cumprida? Não adianta. Então, continuamos aí nessa militância, parabéns aos bons profissionais da educação, aos professores bons, que lutam arduamente a cada dia, vencendo as dificuldades, mas que tomam as ações corretas e as medidas corretas e não estão aí para fazer sensacionalismo. E aos conselheiros tutelares dedicados à sua função, vamos continuar nessa militância. Curta a nossa fanpage, inscreva-se no nosso canal do YouTube para que a gente possa compartilhar esse conhecimento a outros companheiros. Valeu, gente, obrigado!